problemas me sufocam. Já não consigo achar uma saída. As barreiras são tão altas, mas eu não vou desanimar. 13 horas e 34 minutos na cidade de Pacajus, 91.7, capital do Caju FM. E elevar o meu clamor ao céu. Programa Trocando Ideias, começando para você, hoje com o tema marxismo cultural. Você sabe o que é? Se não sabe, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Vamos aprofundar esse assunto nesse programa e mais um outro para te aprofundar bastante. E você pode participar pelo 9212-5917 ou 3348-7594. 3348-7594 ou ainda o 9157-6382. 9157-6382. Eu não consigo achar uma saída, as barreiras são tão altas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Senhor, nossa tarde, dai-nos a Tua graça para que possamos fazer Tua vontade, sermos instrumentos, Senhor, da Tua palavra, instrumentos eficazes, humildes, da Tua misericórdia, da Tua providência. Alcança as famílias, Senhor, de modo especial hoje, os jovens. Ilumina de modo especial a nossa inteligência e vem nos fazer canais da Tua graça para todos que nos escutam agora. A Ti, Mãe Santíssima, Tu que és a Mãe da Misericórdia, nós nos consagramos a Ti. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Kelly Patrícia, maior riqueza. Do teu seio, Virgem, sai a luz. Teu bem-querer, Infante Santo, autor da vida, tua vida. Do teu seio, Virgem, sai a luz. Teu bem-querer, Infante Santo, autor da vida, tua vida. Tu, Senhora nossa, vem, introduz-me no teu seio também, na intimidade do teu Filho divino. Assejamos um, assejamos um, assejamos um. Do teu seio, Virgem, sai a luz. Teu bem-querer, Infante Santo, autor da vida, tua vida. Do teu seio, Virgem, sai a luz. Teu bem-querer, Infante Santo, autor da vida, tua vida. Tu das virgens a mais bela, divino cofre dos tesouros de Deus, concede a mim tua maior riqueza. Ah, o teu Jesus, ah, o meu Jesus, ah, o nosso Jesus, ah, o teu Jesus, ah, o meu Jesus, ah, o nosso Jesus. Noventa e 91,7. Treze horas e 38 minutos. A cidade está murada.
Hoje nós temos como participantes aqui o nosso amigo Maxwell. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Oséias. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, o Anderson, meu amigo Voz de Trovão, aqui do lado. Boa tarde a todos. Eu queria dar uma boa tarde especial também, Oséias, para uma pessoa que está aniversariando. Na verdade, aniversariou ontem, a Carol, lá da Mangabeira. Olha aí. Mas que eu tô fora da internet, não tive como me comunicar com ela. Parabéns, viu, Carol? Esqueci não. Abraçando a Carol, a Edno, o Raimundo, também o Márcio e a Raquel na sintonia. Tem tá de parabéns aqui, Carol? Muito bem. Hoje é seu aniversário, parabéns, muitas felicidades. Hoje é seu dia, que alegria, vamos festejar. É isso aí, falando com o nosso amigo Anderson Carvalho. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Oséias. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Kelvin Marques. Boa tarde a você que está nos acompanhando. E, como eu falei, tem mais 2 aniversários. Ontem também teve o meu concunhado Fabiano e a minha sogra, Dona Aldira, mãe da Nádia, que está nos ouvindo, está nos acompanhando, também completou ano ontem, Kelvin. Muito bem, vamos agora com a introdução do tema com Olavo de Carvalho. Lembrando do tema marxismo cultural. O tema hoje é marxismo cultural. Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, estamos invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui, o Tiago Martins dos Santos me manda uma pergunta. Estou assistindo o documentário Agenda, o documentário que eu recomendei aqui. Há uma frase de Marx na qual ele fala que destronaria Deus e o capitalismo. Minha pergunta é, será que o capitalismo não é uma desculpa, uma pista falsa para o real objetivo de Marx, destronar Deus e o cristianismo? Então, olha, se você for encarar a coisa do ponto de vista biográfico, você vai ver que a primeira preocupação de Marx não foi com o capitalismo, mas foi contra Deus. Isso aí desde os 17 anos. Então a ideia de destronar Deus era uma ambição que ele tinha desde pequeno. Depois é que ele achou que a cultura cristã era uma superestrutura e que embaixo dela tinha o capitalismo. Então, para quebrar a autoridade de Deus no mundo, precisava primeiro destruir o capitalismo. Mas destruir o capitalismo, de fato, é o meio. A finalidade última é instituir o que o Antônio Gramsci depois chamaria a completa terrestrialização do pensamento. Quer dizer, você fechar a humanidade numa redoma onde ela não pode conceber nada além da existência terrestre. Então o objetivo é realmente esse, quer dizer, depois, no livro do pastor Richard Wurmbrand, ele nota que na prisão em que ele ficou, pelo menos, e depois ele confirmou, isso acontecia também em outras prisões, ele foi preso na Romênia, toda a lavagem cerebral que os caras sofriam na prisão, não era contra o capitalismo, mas contra a religião. Então ele começou a desconfiar, falou, pô, esse negócio de capitalismo parece que é um pretexto, eles estão mais interessados em tornar o sujeito ateu do que torná-lo anticapitalista. Eles têm mania de religião. É tanto que eles torturavam, de preferência, os sacerdotes, o cara padre, pastor, rabino. Ah, você chegou lá, você era o primeiro a ser torturado. Ali no meu Facebook, uma discussão muito interessante. Alguém escreveu o seguinte, quer ver? Hoje o professor de Sociologia deu aula inicial sobre Marx. Parecia que ele estava falando do Batman. É um filósofo, economista, estudioso, autoridade, brilhante e mais a meia hora de títulos. Falou do marxismo como se fosse a maior ideologia jamais desenvolvida e terminou com a velha máxima do deturparam Marx. Né? Quando, por exemplo, o cara fala o negócio do... eles deturparam o pensamento de Marx. Eu digo, professor, o senhor sabe quantos já disseram isso antes do senhor? Olha, Stalin subiu ao poder dizendo isso, que o Trotsky estava deturpando Marx, e que ele é que tinha um marxismo verdadeiro. Daí pegou, fez um marxismo muito pior do que o do Trotsky. Daí veio, né, o Mao Tse Tung e disse, não, esses caras são todos revisionistas, eles deturparam Marx, nós é que vamos fazer o marxismo verdadeiro. E daí, como na União Soviética eles tinham matado 40 milhões de pessoas, ele matou 70. Né? Então, cada vez que o sujeito diz deturparam Marx, eu digo, opa, o negócio é para ficar com medo. Agora, só que esse idiota do professor não sabe disso. Ele pensa que quando ele diz deturparam Marx, as pessoas vão entender
assim que toda esta violência foi uma deturpação, que Marx na verdade é um anjo de caridade. Então sabe o que você faz, ô menino? Você pega aqueles trechos que eu mesmo citei, você procura no meu site, em que Karl Marx diz abertamente que para o advento do socialismo será preciso exterminar povos e nações inteiras. Ele diz isso com todas as letras. Então você vai lá e esfrega na cara dele, olha aqui, quem que deturpou? Os caras mataram toda essa gente. Ele está fazendo exatamente o que Marx mandou fazer. Então, outra coisa, o negócio de deturpar o Marx, se você estudar a história, o começo da história do nazifascismo, você vai ver que ali tem um bando de cara idealista. I don't think many people know that only socialists publicly advocated genocide in the 19th, 20th centuries. I think that's a very little known fact, and it seems shocking if you mention it. I've lectured. Pronto, essa parte é em inglês, aí o Kelvin não vai traduzir hoje não, viu? Nem o Maxwell. Nós vamos agora de música, daqui a pouquinho voltamos. Vamos com a música... Qual a música, Kelvin, que tu escolheu pra gente? Vamos do Naldo José, pra gente dançar um forrozinho agora à tarde. Pode ser Troquei 10 por 1, Sou Casado, Sou Feliz. Capitão Troquei 10 por 1, uma que vale por 10, pois 100 não tem preço, uma fiel por 10 infiéis. Essa aqui é pra curar sofrência, viu? E se tiver de chorar, que seja nos pés de Jesus. Isso é forró em Deus. Era só mais uma farra na mesa de um bar, e eu senti um toque que me fez parar. Em meio à alegria de uma ilusão, lembrei de quem eu deixei numa solidão. Quando tudo acabou e agucei o ouvido do meu coração e pude escutar você na solidão, rezando pro Senhor, pedindo pra Ele perdoar tudo que eu fiz, implorando pra Ele me mostrar que fui feliz. Lembrei do nosso amor. Acho que Deus ouviu a tua oração, pois só pode ser o poder de suas mãos que me fez parar, que me fez voltar. Vou prometer de novo que jurei no altar, pois resolvi mudar. Troquei 10 por uma que vale por 10, pois 100 não tem preço, uma fiel por 10 infiéis. Troquei 10 por uma que vale por 10, pois 100 não tem preço, uma fiel por 10 infiéis. No poder da oração, homem chora e pede perdão. Era só mais uma farra na mesa de um bar, e eu senti um toque que me fez parar. Em meio à alegria de uma ilusão, lembrei de quem eu deixei numa solidão. Quando tudo acabou e agucei o ouvido do meu coração e pude escutar você na solidão, rezando pro Senhor, pedindo pra Ele perdoar tudo que eu fiz, implorando pra Ele me mostrar que fui feliz. Lembrei do nosso amor. Acho que Deus ouviu a tua oração, pois só pode ser o poder de suas mãos que me fez parar, que me fez voltar. Vou prometer de novo que jurei voltar, pois resolvi
resolvi mudar. Troquei 10 por uma que vale por 10, pois sei não que preço, uma fiel por 10 infiéis. Troquei 10 por uma que vale por 10, pois sei não que preço, uma fiel por 10 infiéis. Isso é forró em Deus. Jesus é amor em tempo real. E descobri que homem chora e pede perdão. Capital FM. 13 horas e 49 minutos. Vamos começar agora o bate-papo. Vamos lá, Maxwell. Primeiro... Salve Maria Santíssima, que o Senhor nos proteja, né? Karl Marx, faz um resumo aí de quem é Karl Marx um pouquinho, a ideia dele. Vamos lá. Pelo que eu entendo, né, do homem, Karl Marx era um filósofo do século XIX, que ele foi o grande responsável pelo comunismo no mundo, mas ele não foi o pensador do comunismo. Na verdade, a gente pensa que Karl Marx foi quem criou o comunismo, mas na verdade ele foi o grande alto-falante, né? É o cara que levou o comunismo à prática. Propagou o comunismo. Quem criou o comunismo foi o Henry Engels, que era um inglês, um frustrado na vida, né? Como um filósofo, e aí ele resolveu criar essa ideia. Ele começou a observar a sociedade e a achar que o povo era alienado, as pessoas precisavam se libertar. E ele começou a escrever livros sobre o assunto, e um desses livros chegou até o Karl Marx, que também era um filósofo. E aí ele gostou muito da ideia do Engels e começou a propagar de forma bem forte pela Europa, na Alemanha, depois pela Inglaterra, né, e se espalhou. O Karl Marx ele aprofundou muito essa ideia, porque ele era um cara, a gente pode dizer assim, frustrado religiosamente. Ele era cristão, mas mas depois depois de formado é que ele foi realmente tendo ideia de destronar Deus, né? A grande ideia dele era essa, destronar Deus. Ele dizia, em um dos livros dele, ele escreveu assim: desejo me vingar daquele que governa tudo. Desejo me vingar. Vingar de Deus como? Ele jamais ia poder atingir Deus, então ele vai fazer como? Pela sociedade, pelo povo, né? A mesma ideia que a gente já viu lá na queda dos anjos, né? A gente pode pensar assim. O demônio também teve essa ideia de atingir Deus, mas como não pode atingir diretamente, vai atingir o homem. Então, Karl Marx ele escreveu vários livros sobre isso, e alguns livros ele tem umas frases bem marcantes, como ele dizer que a religião é o ópio da sociedade, como ele dizer que a negação de Deus é o princípio da sabedoria. Todas são frases dele, né? Bem marcante, bem pesada. E aí ele fez umas profecias, dizendo que haveria uma guerra, uma grande guerra, em que os trabalhadores do mundo iam se unir para derrubar seus patrões, os reis, os governadores. Ele achava que as pessoas se uniriam, os trabalhadores da Alemanha, da Inglaterra, da França, iam derrubar todos os governantes, derrubar os patrões e instituir uma ditadura do proletarismo. Quase não sai. Só que aí veio a Grande Guerra. A Grande Guerra aconteceu, a Grande Primeira Guerra, só que não aconteceu como ele pensou. Os trabalhadores não lutaram contra seus patrões, pelo contrário, eles lutaram defendendo a nação. Eles se uniram em prol de sua nação. E o trabalhador acabou lutando contra o trabalhador. O francês contra o alemão, e o alemão contra o inglês, e por aí vai. Então isso derrubou a ideia marxista de Marx, né? Isso jogou o marxismo no chão. Ficou desacreditado na Europa por um bom tempo, até que apareceu outro grande filósofo, grande entre aspas, né, o Antônio Gramsci. E em 1920, se eu não me engano, ele foi para a Rússia. A Rússia era um país onde o comunismo estava crescendo
conseguindo dominar. E ele foi para lá para ver, né? Acompanhar. E o que é o comunismo aí, Maxwell? Resumindo assim, mais ou menos. O comunismo ele é uma ideia de que não existe classe. Para que exista uma sociedade igualitária, para que a sociedade não tenha males, não pode existir classe. Não pode existir governador, não pode existir patrão, não deve existir o bispo, não deve existir o padre, o pastor. Todos têm que ser igual. É uma ideia de igualdade social. Mas só que para chegar a essa igualdade social, o comunismo mostra que tem que ser pelo sangue, pela guerra. Tem que haver guerra. Aí depois da guerra, quando os trabalhadores vencerem seus patrões, eles vão ter a sua ditadura por um pequeno tempo, até que vai acabar toda a hierarquia. Não vai mais haver patrão nem governo, como eu disse. Aí vai ficar tudo igual, um verdadeiro paraíso, tudo maravilha, todo mundo, ninguém manda em ninguém, né? Igual aquele jardim de quando aparece o céu nas novelas da Globo. Todo mundo, coisa mais linda. Né? Aí vamos lá, Antônio Gramsci, ele começa... Aí o Gramsci vai para a Rússia, e lá ele vê, na cadeira, né, sentado, observa a tomada do poder do comunismo. Lá ele chega, por volta, eu não lembro bem a data, mas eu acho que é 1920. Quando os bolcheviques tomam o poder, que eles derrubam do poder o último czar russo, que é o Nicolas III. E ele vê, até tem relatos que ele vê quando o Lenin mata a família do czar todinho, né? Ele corta as mãos, os pés, depois a língua, de todos os filhos do czar na frente dele, e por último degola, e por último o czar, o rei, né? Ele mata. E aí ele toma o poder. E tudo isso o Gramsci está vendo. E qual é a primeira atitude que ele, quando ele sobe ao poder, que ele toma? É destruir todos aqueles que são contra o comunismo. Então ele faz o quê? Manda matar todos os homossexuais, porque não se adaptavam à ideia dele naquela época, né? Porque ele queria homens viris para a guerra. Como o homossexual não tinha essa força para lutar, então ele faz o quê? Manda matar. Manda matar todas as minorias, negros, ciganos, negros lá é pouco na Rússia, né? Mas tinha, ele manda matar. Ciganos, cristãos, manda derrubar todas as igrejas católicas, assassina todos os padres católicos. Só ficaram lá na Europa, como até hoje, só as igrejas ortodoxas e aquelas que aceitaram o poder deles. Muitas igrejas ortodoxas também foram destruídas. Muitos patriarcas foram mortos com seus sacerdotes. E ele toma o poder, o Lenin. Depois, ele também perde, ele morre, e chega outro ainda pior que ele. Tudo isso o Gramsci está vendo. Até que em 1933, o Adolf Hitler toma o poder na Alemanha. Aliás, ele não toma o poder, ele é eleito democraticamente, assim como foi o Lula e a Dilma, pelo voto. Só que ele começa a botar suas ideias marxistas. Começa a matar tudo que é cristão, homossexual, negro, matar todas as classes menores. Porque em um dos livros do Marx, ele escreve que para que uma sociedade prospere, todas as classes menores têm que ser derrotadas, têm que ser mortas. Mortas mesmo, ele fala isso. Então eles fazem isso. O que eles fazem é matar a minoria. Foi assim com Lenin na Rússia, foi assim com Hitler na Alemanha, foi assim com Mao Tse-tung, foi assim também com o nosso querido senhor Fidel Castro, Che Guevara. O Che Guevara chegou a matar, né, os cubanos, tudo que ele juntava. O Che Guevara, para vocês terem uma ideia, eu vi um livro, um documentário sobre ele, que quando ele ia assassinar os homossexuais, ele botava os homossexuais no paredão e ele mandava enfiar estacas no chão. E antes que os caras morressem, eles enfiavam as estacas, enfiavam os gays, os homossexuais, nas estacas, pelo traseiro mesmo, né, pela bunda, para que servisse de exemplo para os outros. E eles ficavam lá fincados numa estaca, enterrados no chão, para servir de exemplo. Che Guevara, que hoje a gente vê tantos jovenzinhos aí usando a camisa com a imagem dele, não sabe nem quem foi o cara. Como sendo uma referência para os jovens, né? Como se fosse uma referência. E, na verdade, na nossa educação hoje, ele é referência, né? Eles são referência. Mas aí o Gramsci, vendo tudo isso, ele vai ter uma ideia, que aí chega onde eu queria chegar. Ele vai ter a ideia de que não se pode confrontar a igreja. Ele vê que nem mesmo o comunismo tem força para confrontar a igreja. Porque quanto mais você mata os cristãos, mais cristão aparece. Tem até uma frase do São Justino que diz que o sangue dos cristãos é sementeira de novos cristãos.
Não é Tertuliano, não. Tertuliano, aliás. Tertuliano. Pois é, o sangue do cristão é semente de novo cristão. Né? Então ele vai ver que não dá para confrontar. E todos os pais que confrontaram com a igreja acabou caindo, o regime acabou caindo, de uma forma ou de outra, mas caiu. Então ele faz o quê? Ele resolve criar uma cultura. E aí, nisso aí vem a história da escola de Frankfurt, que a gente não vai entrar no assunto agora, né? Daqui a pouquinho. Pois é, que aí eles começam a colocar isso como cultura na sociedade. Vai entrar o quê? Vai dominar o estudo, a faculdade, vai entrar na cabeça do jovem. E isso, assim, essa ideia se espalhou. Então passa da guerra de sangue para a guerra da cultura. Exatamente, eles veem que não tem como combater. Não adianta mais você ir pelo sangue na guerra. Então fazer o quê? Vai fazer de uma forma cultural. Vamos para a educação. Mas por que a igreja, Maxwell? Porque o que a igreja tem de tão fundamental que ele não consegue vencer? Deus, né? Deus. E outras coisas, como pilares... Ele viu assim, o Antônio Gramsci, um italiano, filósofo, ele pensou assim, existe alguma coisa que sustenta a sociedade onde ela é cristã. Existe algo, por mais que você incite eles à guerra, por mais que você jogue negros contra homossexuais, que você jogue homossexuais contra héteros, você faça a guerra, mas existe algo que os mantém. Então ele criou essa escola, a gente tem que falar, criou essa escola de Frankfurt para estudar isso, estudar a cultura do Ocidente e destruí-la. E os três então pilares ele do chegou, Ocidente, só interrompendo exatamente, aqui, né? ele chegou à ideia dos 3 pilares, né? O que sustenta, o que aliena na ideia deles, alienar no sentido estrito da palavra. Alienar vem do alios grego, né, que quer dizer o outro. É a pessoa que perde suas ideias e fica com a ideia do outro. Então o que faz isso? São os 3 pilares do Ocidente. O cristianismo, que eles chamam da ética judaico-cristã, o direito romano e a filosofia grega, não é isso? Então ele pensou, esses 3 pilares têm que ser destruídos. E esses 3 estão compactados na Igreja Católica. Exatamente, esses 3 é o que a Igreja prega. Juntando esses 3 é o que? A ética católica. Tanto que um padre, para ser padre, ele tem que ser teólogo e filósofo. Estudar a filosofia grega e a teologia. Então ele viu que esses 3 pilares eles têm que cair. Então como é que você vai tirar da cabeça de uma pessoa, você vai colocar na cabeça da pessoa que o cristianismo está errado, que a filosofia está errada e que o direito romano está errado, que se são as bases da nossa sociedade? Como? Dentro da escola. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais um pouquinho sobre isso. Vamos de música, daqui a pouquinho voltamos. 91,7. Andando pelas ruas, eu vejo algo mais do que arranha-céus. É a fome e a miséria dos verdadeiros filhos de Deus. Vejo almas presas chorando em meio à dor. Dor de espírito, clamando por amor. Anjos azuis, anjos que não podem voar pra fugir do abandono e o futuro poder encontrar. Anjos azuis, anjos que não podem sonhar, pois a calçada é um berço onde não sabem se vão acordar. Às vezes se esquecem que são seres humanos, com um coração sedento pra amar.
que não podem sonhar, pois a calçada é um berço onde não sabem se vão acordar. Yeah, 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 onde não sabem se vão acordar. Yeah, yeah, yeah. Primeiro lugar em audiência, 91,7. 14 horas e 6 minutos. Yuri também já chegou aqui, daqui a pouquinho. Hoje o assunto é bem complexo, mas a gente vai entender aos poucos, né? Vamos agora com o Padre Paulo Ricardo. Por exemplo, quando você vai estudar física, página 204, você vai estudar física, você tem que ensinar para as pessoas, no ensino médio, que os princípios, a criação dos princípios da termodinâmica se deu pelo quê? Porque aquilo é verdade, né? Todo mundo diz, por que se houve os princípios da termodinâmica? Porque se observou a natureza e o princípio está lá na natureza, aquilo lá tem uma lógica, aquilo lá tem uma inteligência, se encontrou aquela verdade e agora nós temos os princípios da termodinâmica. Não, os princípios da termodinâmica não são isso, você tem que ter pensamento crítico, você é tão ingênuo, você acha que tem ciência. Não tem ciência, meu irmão. Os princípios da termodinâmica foram criados a partir da necessidade de compreender e aprimorar o funcionamento das máquinas térmicas no âmbito da Revolução Industrial, que se inicia na Inglaterra e se espalha para o mundo inteiro, transformando o mundo inteiro radicalmente, implantando o capitalismo e pervertendo a sociedade maravilhosa. Entendeu para que existe o princípio da termodinâmica? É isso que você vai ensinar em física, para o seu filho. Página 205. Você tem que entender que a física não é uma ciência que ensina verdades, tá? O que está escrito aqui é o seguinte: a física é uma construção humana e, como tal, deve ser apresentada. Porque ela tem que estar ligada a instituições sociais, posicionar-se criticamente diante da física. Tudo é crítica, tudo é crítica, tudo é crítica, tudo é problematização de Michel Foucault, tudo é crítica da Escola de Frankfurt, tudo é conscientização de Georg Lukács. Isso em todas as matérias, absolutamente todas. Ele começa com línguas, passa para matemáticas, passa para ciências naturais, que eu coloquei aqui, mas agora, né, o cume, né, o doce de coco, a coisa linda, para a qual eles estão conduzindo tudo o que é, para chegar, né, na história e na religião, que são o cume de tudo. Ao estudar história, identificar e problematizar, página 241, as figurações construídas por e sobre sujeitos em suas diferentes noções de tempo, de sensibilidade e de ritmos. Ou seja, eles, quando vão ensinar história, só para resumir aqui, não ficar cansando você com citações, aqui quase todo o currículo de história, você espreme e só sai isso. É uma coisa seguinte, o negócio não é ensinar história, é ensinar historiografia, é ensinar que alguém contou aquela história, e se alguém contou aquela história, alguém tem algum interesse. Não existe verdade, existe interesse. Não é? E aí, então, você vai dizer, não, mas padre, isso daí é até uma coisa boa, você ensinar isso na universidade. Gente, isso daqui eles estão ensinando para crianças. De tal forma que isso já quebra a noção de verdade, de bom, de verdadeiro, de belo na cabeça da criança. Desde cedo. Veja o que eles dizem. Para dar um exemplo bem concreto, página 244, ensinando história para crianças do primeiro ano do ensino fundamental. Veja o que é que se deve ensinar para crianças do primeiro ano fundamental. Compreender que as normas de convivência existentes nas relações familiares são construídas e reconstruídas temporal e espacialmente. Olá, ideologia de gênero.
Você é pai, você é mãe, mas isso é construído, reconstruído. Isso aí é uma forma de opressão. Você vai dizer, padre, o senhor está vendo demais. Estou vendo demais? Olha aqui, mesma página. No fim da página ele diz assim, identificar as relações de trabalho presentes nas diferentes organizações familiares. Quer dizer o seguinte, família é ideologia, o que existe é organização de trabalho. Isso é que é a verdade da família. A opressão da mulher lavando roupa em casa e o homem trabalhando. Então é por isso que a família tem que ser desconstruída. Segundo ano do ensino fundamental. Compreender as diferentes organizações sociais existentes na comunidade em que vive, percebendo as permanências e transformações ocorridas ao longo do tempo. Ou seja, tudo é o seguinte, é tudo no materialismo histórico hegeliano marxista, não é? Ou seja, a coisa é aquela dialética, tudo é transformação ao longo do tempo, tudo é transformação, tudo é dialética, tudo é dialética, tudo é transformação. Quando você chega no capítulo de religião, não é? É o relativismo religioso instituído, a crítica aos líderes religiosos, quais são os interesses, e você coloca lá desde cedo, no ensino fundamental, que a criança deve criticar os textos sagrados, porque embora eles ensinem atitudes positivas de solidariedade com o próximo, também podem instituir comportamentos de preconceito inaceitáveis que vão contra os direitos humanos e os direitos da natureza. Durma-se com um barulho desses. Apresentei muito rapidamente isso daqui. Por que é que essas bases curriculares são inaceitáveis? Além do conteúdo que eu estou mostrando, que eles estão fazendo um país marxista. Quando a Dilma anunciou que o segundo mandato dela seria voltado para a educação, você já está vendo o que é que ela estava pensando. Brasil, pátria educadora de marxistas. Então, por que é que isso daqui é inaceitável? Além do conteúdo, é inaceitável. Por quê? Porque isso daqui é um texto do executivo e o executivo não tem poder para implantar uma política de governo sem que o legislativo aprove. Eles estão uma política diferente, estão mudando o rumo do país, sem pedir mínima licença do legislativo. Segundo, isso daqui é inaceitável. Por quê? Porque as bases curriculares nunca foram detalhadas como estão aqui. Sempre houve um espaço aberto para a autonomia dos estados, autonomia dos municípios e autonomia do professor em sala de aula. A coisa aqui é uma camisa de força tão detalhada, que é a implantação, em nome de uma liberdade, né, é a implantação de uma ditadura. Então, meus queridos, se essas bases curriculares ficarem aí, nós teremos no nosso país um futuro totalmente marxista e revolucionário. Precisamos fazer alguma coisa. E a primeira coisa que você precisa fazer é estudar essas bases curriculares, enxergar isto e convencer as pessoas, mostrar para a população o que é que está acontecendo. Depois, nós podemos passar para os nossos legisladores, tá bom? Nós vamos fazer agora um breve intervalo e aí voltamos para fazer o nosso curso sobre Santo Tomás de Aquino. Obrigado pela paciência, ter me acompanhado até aqui nessa longa introdução a respeito das bases curriculares, mas o tema é muito importante. Ainda teremos 1 hora de aula sobre Tomás de Aquino. O curso está apenas começando. Deus abençoe. Até mais. É isso aí, povo de Deus. Daqui a pouquinho voltamos, continuando nosso assunto. Aí vai mostrando como é que o marxismo, o comunismo vai sendo infiltrado essas ideias dentro da grade curricular, desde o ensino fundamental. Então vamos de música, daqui a pouquinho voltamos. Lembramos que estamos no apoio de Belas Joias, aqui no centro de Pacajus, onde você encontra brincos, pulseiras, encontra alianças e muito mais aí com a garantia ótima e com precinho bem baixo para você. Belas Joias, isso mesmo. Temos também o apoio de Ótica Realeza. Ótica Realeza fica próximo ao centro de Pacajus. Você pode procurar a nossa amiga Raquel Herbênia. Todas as quintas ou terças também tem exame de vista gratuito aí para você.
Ótica Realeza, cuidando da sua visão. Daqui a pouquinho falamos de mais amigos que nos apoiam. Que o pensamento podem gerar em mim o medo, mas sei em quem coloquei minha fé. Eu sei que tudo e todo mundo podem vir contra o meu escudo, mas sei em quem coloquei minha fé. O meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Não temerei, não, 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 não temerei. O meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Não temerei, não, 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 não temerei. Mesmo que as montanhas mudem de lugar, mesmo que as colinas queiram se abalar, o meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Não temerei, não, não, não temerei. O meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Eu não temerei, não, não, não temerei. O Senhor é minha força e proteção, é a fortaleza do meu coração. Mesmo que as montanhas mudem de lugar, mesmo que as colinas queiram se abalar, o meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Eu não temerei, não, não, não temerei. O meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Eu não temerei, não, 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 não temerei. O meu Deus é o meu escudo, é minha força e proteção. Não temerei, oh, não temerei. Noventa e 91,7. 14h19. É isso aí, povo de Deus. Vamos continuando falando sobre o nosso tema marxismo cultural. Você liga 3348-7594. Não tenha medo, você pode ligar, tranquilo, fez sua pergunta. Eu pensei um pouco meio apreensivo, né? Parece que o povo aqui é meio carrasco. Não, a gente é gente da gente, né? Como o pessoal diz, né? A gente é feio, mas a gente é. Onde é esse ditado, Maxwell? E nós vamos falar agora sobre o marxismo cultural dentro das escolas, um pouquinho. Como é que esse pensamento vai entrando de forma sutil e a gente vai falando, vai pensando como, muitas vezes como marxista, sem até mesmo perceber. Maxwell faz uma... Antes disso, queria fazer uma colocação, né? Você fez essa... um resumo histórico, né, do marxismo, mostrando também essa mudança de
de uma fase para outra. Seria antes uma guerra que promovia o sangue mesmo, né? Depois mais uma guerra cultural, mas continua sendo guerra. E em alguns cantos continua derramamento de sangue, né? E algo que eu ouvi foi até do Nando Moura. Quem quiser também escutar até o Nando Moura no YouTube é muito bom. Vez ou outra ele fala um palavrão mais tranquilo. Ele tem pensamento muito bom, ele é um ex-ateu, Nando Moura. E ele vai falar que um dos pensamentos hoje do marxismo continua sendo a luta de classes. Ou então a luta entre alguém e o outro alguém, né? A luta entre o pai e os filhos, entre o homem e a mulher, entre o homossexual e o heterossexual, entre o branco e o negro, ou seja, vai se promovendo na mídia uma ideia que sempre tem que estar alguém brigando contra alguém. Tem aquele que é a vítima e aquele que manipula, que bate, que maltrata. Aí, indo para esse assunto, como é que essa luta é promovida? Dentro das escolas, né? Universidades e por aí vai. Dentro da escola é derrubando aquelas 3 bases, né? Da mentalidade que a gente falou, né? O direito romano, a religiosidade cristã e a filosofia grega. Tem que se derrubar. Na verdade, já derrubou, né? O padre Paulo Ricardo diz isso. Já está em frangalhos. Nós temos que juntar os pedaços e tentar reconstruir. Na verdade, se a gente for ver ao pé da letra, já derrubaram. Já acabou com essa ideia no Oriente. Eles estão implantando dentro da escola, por exemplo, como vocês viram o padre Paulo Ricardo mostrando um livro página por página. Eu tenho acesso a alguns livros desses, que eles estão de uma forma, quem estuda aqui talvez vá até lembrar, quem está no 2º grau, principalmente em faculdades, é passado de uma forma que você não consegue perceber assim de primeira. Você não vai perceber. Por exemplo, você não pode corrigir um aluno quando ele erra uma palavra em português. Né? O professor ele não pode corrigir, porque se ele corrigir, ele vai causar um trauma naquela criança e ele não vai mais se recuperar, para o resto da vida ele vai ficar um cara deprimido, doente, né, porque você corrigiu o garoto. Então, o que é isso? Você vai falar para o menino, eu falo um português muito errado, porque não fui corrigido. Mas eu agradeço quando a pessoa me corrige. Eu não me sinto oprimido porque eu às vezes sei, cara, tu falou uma palavra errada. Não, eu vou agradecer, outra vez eu não falo mais. Então, mas a ideia deles é o quê? Há pouco tempo o Maxwell me corrigiu, não foi? Eu falei Justiniano, ele falou, não é tertuliano, não. Se ele estivesse pensando em marxista, será que eu falo que foi tertuliano? Né? Não, eu vou teimar que foi. A ideia deles é essa mesmo. Então eles fazem o que com as crianças? Eles estão, eu acho que é o professor Lauro de Carvalho que fala como idiotizar uma população. Eles estão fazendo... gente, isso é tão grave. A gente vê assim, por exemplo, não pode corrigir uma criança que ela fala um português errado. O professor não pode. Então, ele vai dizer, professor, o certo é varrer ou barrer? Não importa, não há certo. Nas duas formas, nós não estamos nos entendendo, então está certo. Só que existe uma linguagem cultural, que é varrendo, mas a outra não está errada. Então, ele não corrige aquela criança, ele vai crescer assim. Só que quando ele chega lá na frente, aí vai fazer aqueles testes, né? Vai entrar numa firma, por exemplo. Se ele falar errado, ele vai ser o quê? Lá na entrevista, ele é desclassificado. Então, a pessoa vai perdendo. Você observa que nós estamos perdendo nosso nível cultural. Tem um estudo aqui no Brasil que 38% dos universitários brasileiros eles são analfabetos. Universitários, 38%. A nossa melhor faculdade no ranking mundial, eu não sei nem como é que fala esse número. Sei que ela está na posição 178. No ranking mundial, de 200 faculdades que foram estudadas, né, que foram de 200, ela é a 178. Nós estamos atrás de todas as faculdades latino-americanas. Nós estamos atrás das faculdades, da maioria das faculdades africanas. Eu não estou dizendo que nós somos melhor que os africanos, não. Mas os países de lá são muito mais pobres que o Brasil. E estão muitos na nossa frente. Muitos, não é 1 ou 2, não. Nós estamos nos últimos lugares. A nossa melhor faculdade, gente, ficou numa posição 178. A melhor. Nos níveis de educação e matemática das escolas públicas mundial, o Brasil é um dos últimos. Nós temos o pior nível. O nosso aluno ele sai do ensino médio sem saber fazer as 4 operações da matemática. Se você duvidar... Sem saber ler. Sem saber ler. O cara consegue... Ele consegue codificar, né, a letra, mas se você perguntar o que é que ele leu, ele não consegue te explicar. Interpretar, jamais, né? Nem sonhando. Interpretar só se for sonho, né, com astrologia.
Né? Então, assim, aos poucos, eles estão derrubando a cultura brasileira. Você consegue citar aí um escritor brasileiro famoso dos últimos, sei lá, 20 anos? Pensa aí, você já leu um escritor brasileiro dos últimos 20 anos, um cara que tenha sido famoso, que tenha sido traduzido para outras línguas? Pensa aí. Quem gosta de ler aqui, eu acho que como eu só lê mais coisas bem antigas. Não é não? Você não tem um escritor que tem hoje no Brasil que está vendendo muito aí, é o Augusto Cury, mas é outra... Não é filosófico, não é aquele cara, não tem aquela filosofia. Ele é um cara, ele é um psiquiatra, né? É uma autoajuda, é uma coisa bem diferente. O Brasil está perdendo essa cultura. Eles estão conseguindo que a gente vá perdendo a cultura. A gente não tem mais aquele... O brasileiro não tem mais o hábito de ler. Gente, enquanto um chileno, ele lê em média 17 livros por ano. O brasileiro não consegue ler meio livro por ano. Nosso ranking. Meio livro. Vocês sabem o que é isso? O cara não consegue ler meio livro por ano. O chileno é que lê 17. Se você perguntar na sua roda de amigo quem leu um livro esse ano completo, eu acho que 30% no máximo vai dizer que leu. Nossa educação tá falida. Eles conseguiram falir nossa educação. Com essa ideia de pátria educadora, como o padre Paulo Ricardo falou, é só uma fachada. É uma educação que não tem sentido, não serve. Como é que você vai ensinar... É uma pátria deseducada, é verdade. Como é que você vai conseguir ensinar matemática sem corrigir um aluno? Quanto é 2 mais 2, menino? 5. Tá bom, tá certo. E quando é que 2 mais 2 dá 5, Maxwell? Quando a conta está errada, mas para o marxista não. Não, tá certo. Para ele tá certo. E você não pode corrigir, aquele menino vai ter que ir vendo isso com o tempo. Ele vai ter que ver com o tempo. Vixe, eu errei. Mas quando será que ele vai ver isso? Não era melhor corrigir, não? E outra ideia perigosa que tem nas nossas faculdades hoje é a ideia do desconstruir, que vem lá do Lukács, né? Do Gregor Lukács, que nós temos que desconstruir. Foi mais uma ideia marxista de desconstruir os 3 pilares ocidentais. Então, tudo aquilo que foi feito, tudo aquilo que os grandes pensadores pensaram, a gente não pode mais ir nessa ideia. A gente tem que desconstruir para construir de novo. Esse desconstruir, traduzindo, é destruir, né? Destruir, Enquanto a gente vai destruindo o que a gente já tinha, os outros países vão crescendo na educação e o Brasil vai ficando atolado nesse comunismo falido, que querem implantar, que estão enfiando garganta abaixo das nossas crianças, né? A criança vai crescendo marxista, quando o jovenzinho entra para o seminário é totalmente marxista, daí vem o padre marxista, aí vem a TL, que a gente vai falar em outra oportunidade, se Deus quiser. Mas essa é a ideia deles, é de destruir uma sociedade, fazer todo mundo igual, mas igual por baixo, né? Todo mundo vai ficar igual por baixo. Para que eles pisem, né? Exatamente. E engraçado que, se eu não me engano, é na Alemanha, o grande cartaz deles é uma bota, né? Do comunismo. É exatamente uma bota, é pisando mesmo, né? Não é uma ideia à toa, não. Como nada no comunismo. E outros é um martelo para tacar na nossa cabeça, né? Daqui a pouquinho nós voltamos com o nosso amigo Yuri, continuando esse assunto do marxismo em outra linha. Vamos de música. O Kevin está orando em línguas, aí eu não consigo entender aqui nos bastidores, né? É isso aí, vamos mandar um abraço para quem, Kelvin? Tem alguém para mandar abraço? Tem? Tu lembra não, né? Nós vamos agora tocar uma música que o Maxwell vai falar um pouquinho o significado, para a gente não achar que a gente é revolucionário aqui também, né? É uma grande banda aí dos anos 90, né, Kelvin Marx? Que é a banda Legião Urbana, que tinha um cara muito inteligente lá na frente. Além de ter um grande vozeirão, o cara era muito inteligente. E a letra dele, essa letra do Geração Coca-Cola, ele está falando exatamente do marxismo, só que ele está falando de uma forma bem irônica. Mas se a gente prestar atenção na letra, você vai captar muita coisa do que ele quer falar. Assim como o Raul Seixas, ele era fã do Raul Seixas, né? Como o Raul Seixas falava muito contra a ditadura nas suas letras, de uma forma bem implícita, ele está falando aqui contra o marxismo. Cuidado com o insertinho de plantão, porque tanto o Raul Seixas como Legião Urbana são acusados de satanistas. Acusados. Aí é que a gente não está apoiando a ideia deles no geral, mas é alguma música, certo? Para ficar claro. Just
Capital FM 91,7. 14 horas e 32 minutos. Olha aí, nós estamos também no apoio de Serraria Macedo, com o nosso amigo Carlinhos, que está nos ajudando também aqui no programa Trocando Ideias. Você pode encomendar a sua porta, sua janela veneziana, aí no Mercadinho, na Serraria Macedo, que fica próximo ao Mercadinho do Gerlian, aí no Aldeia Parque. E você falando que ouviu no programa Trocando Ideias, tem aquele descontaço. Tem também o Casa Franciscana, né? Isso aí, Anderson. É isso aí, Oséias. Casa Franciscana, lá no centro de Horizonte, Avenida Presidente Castelo Branco, próximo ali à Prefeitura Municipal. Se você quer realizar aquele projeto, aquele móvel de madeira com aquela qualidade e com um preço acessível, dá uma passadinha lá na Casa Franciscana, lá no centro de Horizonte, na avenida ali principal, próximo a Presidente Castelo, próximo à Prefeitura Municipal. E se você quiser ligar e falar com o dono, você liga 987989652 ou 991057420. Você fala com o Chagas e aí você conversa com ele. Ou se quiser dar uma passadinha lá, dar uma olhada nos móveis, passa lá. O precinho é camarada. É isso aí, falar com o nosso amigo Yuri. Boa tarde. Yuri que tá vindo da maratona aí do seminário Adventro Luau Quero Mais. Luau não, Adventro Quero Mais, né? Luau Quero Misturei Mais. Foi tudo, né? Luau Quero Mais. Luau Adventro Quero Mais. Isso. Ô, pessoal bagunceiro, né, cara? Yuri, falando sobre o marxismo aí, como é que isso... Você que estuda também algumas partes mais, até tem um livro que a gente vai indicar, né? Tem Gendel, que é o nome de um rapaz, e o nome do livro vai trabalhar sobre a ideologia do gênero. Eu estou vendendo esse livro, se alguém quiser comprar esse livro, eu estou vendendo um livro que trata sobre a ideologia do gênero, são 216 páginas e trata de forma aprofundada do assunto, tá bom? Quem quiser me encomendar, pode me encomendar, R$25 somente, viu, Maxwell? Viu, Anderson? Viu, Yuri? Beleza. Não, já encomendou, né? Encomendei, já. Muito bem. Então, como é que esse marxismo entra também? Quais são as ideias, né, que vai entrando, né, Yuri? O aborto, a ideologia do gênero, nos colégios, sei lá, nas faculdades. Como o pessoal já citaram aí muita coisa, e citaram uma palavrinha muito interessante dentro dessa realidade do marxismo cultural e da ideologia de gênero, é a questão do desconstrucionismo, né? Tudo, né, dentro do marxismo e dentro desta doutrinação ideológica dentro das escolas, tudo tem que desconstruir, né? Tem que desconstruir a ideia do ser homem, a ideia do ser mulher, né? Nada mais importa, a estrutura corporal da pessoa nada mais importa. E essa doutrinação ideológica, como muitos falaram também, vai sendo colocada cada vez mais dentro da visão das crianças mais jovens, né? Eles costumam, ou seja, hoje, por exemplo, tem muitas escolas e o Estado quer que as crianças estudem mais cedo, né? Ou seja, é quase um tempo integral dentro da escola. Para quê? Para que dentro da escola ela possa ir desconstruindo uma ideia que ela poderia aprender dentro da família, que é a ética cristã, judaico-cristã da igreja, dentro desses 3 pilares que já falaram. E, como muito falam aí nas redes sociais, e vai falando que tudo é família, então nada é família, né? Então, eles querem atacar realmente dentro da família, na questão opressora, dizendo que a família é uma realidade opressora, que precisa desconstruir essa opressão. Então, a criança vai sendo ensinada, né, que ela não nasceu homem, não nasceu mulher, né? E também a ideia de materialismo dentro da questão do aborto, né? O ser humano é tratado como um simples material, onde eu posso descartar, onde eu posso abortar, e ali não existe uma vida, não existe uma alma que precisa ser respeitada, porque precisa ser cuidada. Então, existe dentro dessas bases curriculares, né, como muitos já falaram também, essa questão de doutrinação ideológica. E aí eu me lembro também, que eu já falei no programa passado, eu acho, de um filme que eu assisti no seminário, né, quando eu era seminarista, o tema é um número, que era o número que eles queimavam os livros. E muitos falaram da questão da leitura, né? Porque na época que eles queriam doutrinar e ideologizar a mente das pessoas, eles tinham os livros como um inimigo.
né? Porque o livro liberta a cabeça das pessoas, né? Então eles começavam, e também foi um tema que nós propomos, a questão da mídia, né? Eles queriam, através das TVs, das rádios, ideologizar as cabeças das pessoas, né? Colocar uma ideia desconstrucionista e queimar todos os livros para que eles não se libertassem dessa ideia. E é interessante, e aqui é o antídoto da questão... Como é o nome do negócio? O antídoto, né? Ei, pode não, tá me oprimindo, cara. Né? De que é interessante porque quando eles começaram, eles liam os livros, só que quando essas pessoas envelheciam, elas tinham a capacidade de decorar todo o livro na cabeça. Como os livros iam sendo queimados, toda aquela ideia que eles tinham dos livros, eles iam passando para as outras pessoas, para que essa ideia não morresse, né? Tudo aquilo que eles aprenderam com os livros, eles decoraram na cabeça e passaram para os jovens, para que os jovens fossem crescendo, né, sabendo desta verdade. Então, é muito isso que a sociedade hoje precisa, a partir da gente, a partir das famílias, a partir da igreja como um todo, né, as comunidades paroquiais e tudo, a ajuda perante essas realidades, né? E realmente o estudo, como o Padre Paulo fala, porque o estudo vai nos conscientizando daquilo que é verdade, né? Já que o marxismo cultural e tudo quer desconstruir a própria verdade de Deus, uma sociedade sem Deus, uma sociedade sem ética, uma sociedade sem um transcendente. Tudo é materialismo, tudo é aqui e acaba aqui, entendeu? Onde é que entra o ecologismo aí, o Maxwell? Eu queria falar só antes aqui, Zé, assim, o Yuri falou que temos que estudar, como falou o Padre Paulo Ricardo, mas a gente tem que estudar também por conta própria. Outros livros, não ficar preso, né, não é isso que o Yuri quis dizer, é só porque eu lembrei. Não ficar preso àquilo que nós aprendemos no colégio, porque o colégio está passando uma ideia anticristã. Estão querendo destruir a igreja de uma forma bem clara. Hoje está bem claro. Eles falam no colégio que a igreja é contra o conhecimento, que a igreja tem medo do conhecimento, que a igreja matou o Galileu. A idade das trevas. A idade das trevas, né? Tudo o contrário. Eles falam no colégio, você vai ver no colégio o que foi o golpe militar, foi um desastre na nossa... Matou quase o país inteiro, né? Eles falam que a esquerda fala que no golpe militar morreu milhões de pessoas, quando no Brasil, na época, não tinha mais que 150 milhões de pessoas, então tinha destruído o país inteiro, né? E, na verdade, registros sérios, não chega a 300 mortos, né? O golpe militar brasileiro, ele, como o Padre Paulo Ricardo disse, não foi uma ditadura, na verdade foi uma dita mole, né? Ele não chegou a matar 300 pessoas, mas aí no colégio você aprende tudo investido. Então é bom a gente ter... Olha, tem livros que eu gostaria de citar, como o Osés estava aqui citando alguns livros. Tem uns livros muito bons sobre a educação, sobre a história, que é os livros do professor Felipe Aquino. Tem a história que não é contada, tem... Ciência e Fé em Harmonia, né? Exatamente, tem grandes escritores, né? Thomas Woods, Daniel Hopes, os caras que estão trazendo à tona a verdade da igreja, porque a igreja, o que nós temos hoje, as ilhas de bondade que nós temos na sociedade hoje veio da igreja. Quem criou os hospitais? A Igreja Católica. Quem criou as faculdades? A Igreja Católica. Quem criou os colégios? A Igreja Católica. Quem disponibilizou a educação? A Igreja Católica. Quem criou os leprosários? A Igreja Católica. As maiores invenções? A Igreja Católica, né? Quem inventou o rádio foi um padre, né? Jorge Lambert, se eu não me engano o nome dele. Tudo vem da igreja. Quem criou as penitenciárias, daí o nome penitenciário, né? Vem de penitência, né? Exatamente, vem de penitência. Só que hoje, depois da Revolução Francesa, o Estado tomou conta, né? E a penitenciária virou outra coisa, né? É diferente agora. Mas tudo que nós temos, as ilhas que nós temos de bondade na humanidade, vem da igreja, né? É impressionante. Se você for estudar, você vai ver que tudo veio da igreja. A arquitetura veio da igreja. Antes da Igreja Católica não existia uma arquitetura, não existia nada com mais de 3 metros de altura. Se existe prédios hoje, catedrais, tudo foi da igreja. O trabalho no vidro foi a Igreja Católica. Tudo, mas isso não é passado no colégio. Você que estuda hoje aí no 2º grau, eu duvido que alguém tenha falado para você lá no colégio que quem criou as universidades foi a igreja. As grandes universidades do mundo, as primeiras universidades do mundo, todas têm nome de padres. Se você for observar, todos têm nome de padres. As crateras da Lua, né? As crateras da Lua, cara, são... As 30, se eu não me engano, as 35 primeiras crateras descobertas na Lua têm nome de monges beneditinos, né? Que eles descobriram lá. Beneditino não, é os monges do Papa Francisco.
Jesuítas, isso. Né? Todos foram descobertos por eles. As grandes, como eu estava falando aqui, as grandes universidades, né? Lembra aí o nome de uma famosa mundialmente aí? Oxford é um padre. Eu não sei falar não, em inglês não volta não. Oxford. Harvard é um padre. É verdade. Padre Harvard. Todas foram criadas por padres. Na verdade, o Oxford é um bispo, né? E essas faculdades hoje são as grandes inimigas, né, da igreja, infelizmente. A própria ONU, para que exemplo melhor que a ONU, né? Que a igreja fundamentou, criou e hoje ela luta para derrubar a igreja. Sim, só citando um livro que eu estou começando a ler, mas, né, só para aprofundar, Peter Kraft, né, que é Como Vencer a Guerra Cultural, né? Essa guerra cultural que está uma guerra, que ele fala primeiramente que a gente precisa saber que estamos em guerra, que não é brinquedo, está acontecendo uma destruição na sociedade. Então, a primeira coisa que a gente precisa para poder vencer essa guerra, né? E o segundo é saber com quem nós estamos lutando, né? Então ele vai realmente aprofundando para que a gente possa ter consciência e ele vai dando dicas, meios para a gente vencer esta guerra cultural que está aí cada vez mais assolando tudo aquilo que é cristão, tudo aquilo que é a nossa fé, tudo aquilo que é a ética cristã. É isso. Muito bem, vamos de música, daqui a pouquinho voltamos. Queremos agradecer também o nosso amigo Eurico, né, que também tem nos ajudado a manter o programa Trocando Ideias, acho que fala Clube da Paz, né? Trocando Ideias aqui no ar. Também você pode nos ajudar nos doando, seja qual for o valor. Você pode entregar para o Yuri, para o Anderson Carvalho, para o Kelvin, para o Maxwell ou para mim, certo? É uma forma da gente também manter esse programa no ar com a sua ajuda. Contamos com você. Ou então também com o Geilson, você pode entregar para ele. Senhor, toma minha vida nova antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Partirei cantando por terras anunciando tua beleza, Senhor. Terei meus braços sem cansaço, tua história em meus lábios e força na oração. Leva-me aonde os homens
tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Leva-me aonde os homens necessitem tua palavra, necessitem de força. Onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Por não saber de ti. Capital FM. 14h48. Galera, vamos deixar uma dica aí de livro, de pregadores que aprofundam esse assunto para o pessoal pesquisar, né? Que vai ser o remédio, vai ajudar um pouquinho. Eu vou dar algumas dicas, certo? Um dos livros que é muito bom para que você aprofunde esse assunto e outros que estão ligados é o que eu já falei, né? Sobre a ideologia do gênero, foi lançado agora. Não é pela editora Canção Nova, mas a Canção Nova está prontificando para vender. Tem uma história que não foi contada do professor Felipe Aquino. Tem Ciência em Fé e Harmonia, do professor Felipe Aquino também. Tem a História da Igreja, foi lançamento agora do Felipe de Aquino. Tem o Daniel Rups, você pode comprar na Paulinas, que é sobre a história da igreja. São 9 volumes. Você vai comprando um por um. O valor razoavelmente alto, mas vale a pena. É mais ou menos R$90, né? Cada volume, né? Mas vale a pena comprar. Tem esse que você falou há pouco tempo, né, Yuri? A Guerra Cultural, né? Fala aí o nome aí pro pessoal. Como vencer a guerra cultural, Peter Kraft, né? Tem acho que na Eclésia, por aí. Acho que tem. Tem um outro que você também tem ele, eu acho, é a Cultura da Morte, né? A Cultura da Morte tem Poder Global e Religião Universal, que é do Monsenhor Juan Cláudio Sanaúra, né? Que... Olha aí, não é o nome? Monsenhor Cláudio, né? Monsenhor Juan Cláudio Sanaúra. Né? Isso é o Poder Global e Religião Universal, eu já li esse livro, também o Yuri já leu. E tem alguns irmãos que tem aqui em Pacajá esse livro também. Deu branco aí, Maxel, em algum livro? Tem uma criaturinha que o Maxel não quis falar o nome, porque ele pode se comprometer, né? Mas é o método que é usado dele aqui no Brasil, que é o nosso amigo Paulo Freire, né? Um método que não ajuda em nada a educar ninguém. Ajuda a desconstruir a educação, né? Falar de Paulo Freire seria bom um outro programa. Viu? Só sobre isso, né? Falar sobre Paulo Freire, que é o cara que conseguiu destruir a educação brasileira. Na verdade, agora eu falar isso aqui, eu vou apanhar quando chegar no colégio segunda-feira. E quando chegar na faculdade sexta e sábado também, eu acho que vão querer bater em mim, porque o cara é um deus da educação do Brasil. Mas na verdade ele destruiu a educação brasileira. A gente pode tirar quinta-feira um pouquinho para falar sobre... Quinta-feira não, sábado. Para falar sobre um pouquinho, uns 15 minutos, meia hora sobre isso. E o resto sobre teologia da libertação. Só mais um que eu também comprei. Contra o cristianismo, os Estados Unidos e a União Europeia como nova ideologia, né? Ele vai falando dentro da questão dos Estados Unidos e da União Europeia que atacam o cristianismo nessa questão da ética também, dos direitos humanos e tudo. O Yuri está dizendo porque quer, mas sabe que eu vou pedir emprestado, né, Yuri? Também alguns vídeos bem legais, do Olavo de Carvalho, vai falar sobre marxismo cultural. Quem mais? O principal, para mim, o Padre Paulo Ricardo, né? Mas tem muitos. Se você coloca lá Revolução Cultural no YouTube, vai aparecer um monte de caba bom lá falando, muita coisa. Muitos professores também que já abriram os olhos. Mas o principal para mim é o Olavo de Carvalho e o Padre Paulo Ricardo. Marxismo Cultural, Olavo de Carvalho e Padre Paulo Ricardo. Também um padre muito bom que se garante, Padre José Eduardo. Ele se garante nesse assunto. Professor Hermes também. Professor Hermes, né? Também muito bom. O professor Felipe Neri. Também que está nessa defesa da família, da vida aí. Só pelo nome aí é forte. Professor Felipe Neri, muito bem.
É isso aí, pessoal. Vamos de música, daqui a pouquinho voltamos com o nosso momento de oração. Hoje eu tô gagozinho, viu? Teu silêncio faz mover os corações. Silêncio de profeta fala mais que 1000 canções. Todo chão que recebeu teu beijo e teu andar vive em santa espera por aquele que virá. Canta forte a humanidade, aos ouvidos de Deus chega a sua voz, dando graças por ti, João Paulo, pela paz semeada entre nós. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em ti. Tu és Pedro, fundamento da paz, pedra que não se quebrou, homem que não se curvou. És em Cristo nosso bom pastor. Pra sempre cantarei as maravilhas que Deus realizou em nós, pela força do teu jeito de amar, pedra que se enterneceu, homem que aponta ao céu. Se tu vais, saudades deixarás. So che il tuo silenzio muove sempre i nostri cuori, silenzio di profeta parla più di 1000 canzoni. Il suolo che ricevi, il tuo bacio, i tuoi passi, vive nella santa attesa di quello che verrà. Canta forte l'umanità, all'ascolto di Dio arriverà. Grazie per te Giovanni Paolo, per la pace seminata tra noi. Per sempre canterò le meraviglie che il Signore ha fatto in te. Tu sei Pietro, fondamenta di pace, pietra che non si spaccò, uomo che non si piegò, sei in Cristo nostro buon pastore. Per sempre canterò le meraviglie che il Signore ha fatto in noi, per la forza del tuo modo d'amare, pietra e tenerezza sei, uomo che mostra il cielo. Se tu vai ricordo Spirito datore 91,7. l'intera storia del mondo è proteso verso 11 horas e 56 minutos. Você divulga o programa Trocando Ideias, você pode curtir a página também do programa Trocando Ideias. Tem algumas dicas de livros que você pode estar comprando depois, certo? Esses livros que eu indiquei, muitos deles eu tenho acesso para encomendar para você, tá bom? Do Felipe de Aquino, Ideologia do Gênero, Itarará e muitos outros, né?
Tem um também do professor Felipe de Aquino, Teologia da Libertação, né? O que a igreja pensa sobre isso. Ele faz um resumo e ele vai fazendo compendiando todas as ideias sobre a teologia da libertação, certo? São pensamentos e documentos da Santa Sé, do Bento XVI, Papa João Paulo II e outros pensadores sobre esse movimento, né, que foi tão maléfico dentro da igreja. Também tem um livro muito bom, Como Entender a Inquisição, do professor Felipe de Aquino. Também é um livro que você pode aprofundar a história da igreja. Vamos agora rezar, falar com o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus, leva-nos às águas profundas. Queremos mergulhar. Senhor, nós te pedimos nesta tarde que tu possa converter, Senhor, a nossa mentalidade, nos dar uma mentalidade transformada pela tua graça. Converte, Senhor, o nosso coração, todas as ideias erradas que nós temos, Senhor, contra a igreja, contra a família. Tira, Senhor, daqueles que nos escutam também essas ideias errôneas que foram entrando sobre as ideologias, sobre o aborto, sobre os pensamentos contra a fé. Vem tocar, Senhor, a nossa vida. Vem tocar no mais profundo de nós, transformando o nosso ser, o nosso coração às vezes tão rancoroso, tão cheio de ressentimentos, de mágoas, tão cheio de mentiras. Vem libertar, Senhor. O Senhor também nos dará graça de voltar o nosso coração para a verdade, que és tu mesmo. A verdade que nos liberta das ideias erradas. A verdade que nos mostra um sentido de vida, Senhor. Toca todos aqueles que estão ouvindo este programa, aqueles que estudam, aqueles que estão dentro das universidades. Vem tocar em cada realidade própria de cada um deles. Leva-me às águas profundas. Vem, Senhor, também eu quero pedir ao Senhor pela nossa reunião de setor, daqui a 1 minuto, reunião do setor Betânia na comunidade Limoeiro, onde nós vamos decidir falar sobre coroação de Nossa Senhora, sobre o dia missionário. Que o Divino Espírito Santo se faça presente, nos ilumine, nos conserve fiéis à igreja e nos tire de nós tudo aquilo que afasta do Senhor. Toda mentira que quer nos fazer beber como se fosse uma verdade. Que o Senhor venha nos libertar desse erro. Que o Senhor nos dê a graça de estudar, de conhecer cada vez mais ao Senhor mesmo, que é a igreja. Senhor Deus, eu te peço também, Senhor, por minha família, meus amigos, mas também, Senhor, em especial queria pedir nesta tarde, observando tudo que foi conversado hoje neste programa, por todos os jovens universitários, todos aqueles que estão nas universidades, que estão sofrendo esse bombardeio de ideias que são totalmente contra ti, Senhor, totalmente contra a tua igreja, toda a doutrina da Igreja Católica, a igreja que tu, Senhor, instituiu através de Pedro. Eu queria pedir, Senhor, ilumina esses jovens, essas pessoas que estão nas faculdades, nas universidades, para que elas possam resistir a essa tentação, para que elas possam ter uma fé firme, capaz de suportar todas essas dificuldades, todas essas tentações, todas essas ciladas que muitas vezes o inimigo quer pregar neles, Senhor. Ilumina com teu Espírito Santo a cada um deles, a cada um desses jovens, de cada universitário, daqueles que estão nas escolas também, das crianças, dos jovens. Ajuda, Senhor, a cada um de nós com teu Espírito Santo, para que a gente possa permanecer firmes na fé, na tua igreja, no teu amor, na tua misericórdia. A ti, Mãe Santíssima, nos consagramos, pedindo a tua proteção, também a providência para este programa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Maxwell. De nada, Oséias. Estamos aí, precisar. Obrigado, Yuri. Obrigado, nós estamos aí, que precisar. Também, né? Queria mandar um abraço pro meu irmão que está aniversariando hoje, né? Meu irmão Samuel. Tá lá, se Deus, com a graça de Deus, deve estar ouvindo. Abraço, um cheiro no oi. Obrigado também, nosso amigo Anderson Carvalho. Valeu, Oséias, valeu, obrigado a todos. E atenção, MEPs de Pacajus, amanhã tem encontro 8h30 na Igreja Mãe. Um abraço, Deus abençoe. Parabéns, Carol. Parabéns, Carol, Deus abençoe também você, Edna, também o Raimundo, toda a galera que está na sintonia, também a Rosemary, também o Samuel. E lembrando que hoje tem curso de Mariologia 4 horas lá no Shalom. Eu estarei ministrando este curso, quem quiser ir, puder ir, seja convidado. Lá no Shalom, 4 horas da tarde de hoje, você é o nosso convidado. Esteja, ela me corrigiu aqui na hora, só pra... Simbora! Até sábado, se Deus quiser. Nós nos consagramos a Ti, Maria.